Meus amigos, Marcha do Progresso. Marcha do Progresso. Pergunta 779. Marcha do Progresso. O homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? De novo, o homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas um fruto de um ensinamento? Resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Eita, meus amigos, olha só que resposta espetacular. Aliás, essa foi uma das respostas que me fez exatamente escolher isso aqui hoje para a gente estudar, né? Na hora que a gente estava aqui refletindo sobre qual seria o estudo de hoje. Olha a fala dos amigos espirituais. A gente fica pensando o seguinte: olha, o homem colhe em si mesmo a força para progredir ou progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem que se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo, do mesmo modo. Então, olha isso interessante. Nós estamos aqui na Terra para a gente evoluir. Você concorda? Qual que é o foco de reencarnar? A gente reencarna para desencarnar. Só que não do jeito, talvez, que você está imaginando. Né? Muitas vezes a gente fala assim, lógico, Ricardo, eu reencarno para morrer. Não. Desencarnar é tirar a influência da carne da nossa alma. Então, olha, essa é uma metáfora, tá? É uma metáfora. A gente reencarna, quer dizer, você volta para a matéria para desencarnar, ou seja, para tirar a influência da carne da tua alma. Então, é a porta larga e a porta estreita. Lembra da fala de Jesus? A gente volta para a Terra para a gente sair da porta larga e a gente aprender a entrar na porta estreita. A porta estreita é difícil. Ele exige de nós um nível de dedicação, exige de nós um nível de consciência, exige de nós um nível de desprendimento completamente diferente da porta larga. Então, nós estamos aqui para evoluir, mas o tempo dessa evolução, gente, é individual. Acabei de ler aqui no Livro dos Espíritos. É individual. Não tem jeito. Você tem o seu tempo, eu tenho o meu. Você tem a sua forma de ver a vida, eu tenho a minha forma de ver a vida. Sabe, você tem a sua maneira de sentir uma dor, eu tenho a minha maneira de sentir a dor. Você reage do seu jeito a um problema, ao mesmo problema eu reajo de outra forma, não é assim? Então todos nós estamos aqui, gente, para evoluir. E o mais lindo dessa fala foi quando os espíritos falaram, olha, como cada um evolui num tempo, Deus permite que aqueles que evoluíram mais, pelo contato social, ajudem aqueles que evoluíram menos a progredir. Olha que coisa mais linda. É a troca. Por que você acha que quando nós estamos nos esforçando para a gente se iluminar, por que você acha quando a gente está se esforçando, né, para a gente se tornar um ser humano melhor a cada dia, não é só a gente que se beneficia, quem está do nosso lado também. É um negócio muito lindo, sabe? É um negócio muito lindo. Porque, assim, eu fico vendo muita gente falar assim, mas eu estou cuidando de mim, isso é egoísmo. Não, de jeito nenhum, depende. Vou te falar o que é egoísmo. Egoísmo é quando você cuida de você pensando só em você. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você está aqui no Evangelho falando assim, nossa, eu quero estudar muito, eu quero aprender muita coisa, que eu quero mostrar para o meu grupo da igreja que eu sei mais do que eles. Isso é egoísmo, isso é vaidade. Você fala, nossa, eu quero ler, vou ler o Livro dos Espíritos, vou ler não sei o quê, porque lá na minha casa espírita eu quero mostrar para aqueles palestrantes que eu sei muito mais do que eles. Isso é vaidade. Isso sim é você querer cuidar de si por egoísmo. Agora, quando você pensa assim, oh meu Deus, me ajuda a entender melhor a vida para eu cuidar de mim, para eu me libertar do meu egoísmo. Eu quero ser uma pessoa mais humilde. Eu quero aprender a entender minha família, ao invés de brigar com todo mundo, saber como eu lido com eles. Isso é generosidade. Você consegue entender? É diferente. Então, cuidar de si, para você compartilhar a luz que você vai desenvolvendo, é um ato de amor. É um ato de amor. Porque você vai, através da sua transformação, ajudar a transformar o mundo todo. É diferente da pessoa que está buscando, sei lá, viver experiências, conhecimento, só para chamar a atenção dos outros. Esse não, esse está no outro patamar evolutivo, o ego ainda está muito forte, né? Ainda está muito dormindo, está meio cego. Então a gente precisa aprender a enxergar com mais clareza, né, gente? O compromisso espiritual
É nosso. O despertar é nosso. O dever é nosso. E quando eu, você, qualquer pessoa dá conta de poder externalizar isso através das nossas escolhas, quando a gente dá conta de fazer isso através de uma vida reta na medida do possível, né? A gente se esforça, quando a gente se arrepende dos erros cometidos, quando a gente procura se purificar por causa desses erros, quando a gente segue adiante, olha quanta coisa linda, você está inspirando seus filhos, você está inspirando seu marido, às vezes complicado, porque ele está vendo o teu exemplo, a tua esposa, às vezes complicada, porque ela está vendo o teu exemplo, o teu vizinho, que pode até não gostar de você, mas vê o teu exemplo, o teu colega de trabalho, que às vezes nem fala nada com você, mas ele está te observando, é óbvio que está te observando, os seus irmãos estão te observando na tua casa. Entendeu? Teus amigos estão te observando. Gente, os espíritos estão nos observando. Então, quando nós estamos cuidando da nossa alma, essa interação com o mundo, que às vezes é penoso, pode ser uma grande aprendizagem. Por isso eu volto num ponto que eu sempre digo a vocês, quem escuta as pílulas, eu sempre brinco, né? Eu falo, as pessoas, os tribufus são nossos professores. É ou não é? Gente, como será que a gente fala tribufu em inglês, hein? Ai, tribufu? No evangelho do próximo domingo eu vou fazer um estudo sobre os tribufu em inglês. Vai ser legal esse negócio. Mas é verdade, os tribufus são nossos professores, amigo. Entendeu? Aquela pessoa que você fala, não, não dou conta do fulano. É teu professor. Porque ele tá, sabe, te fustigando. Ele não entende você. Ele não entende o que você fala. Ele não entende o que você faz. Ele te julga, diga-se de passagem, pelo que você está falando ou fazendo, sem te entender em nada, porque ele só vê o mundo dele, né? Eu falo ele e o tribufu, né? Pode ser homem, mulher, enfim. Mas tá lá. Mas aí esse tribufu te dá a chance de você, como um aluno que está aprendendo a amar, de exercitar todo o amor que você está desenvolvendo. Olha como isso é profundo. Você vai trabalhar tolerância, você vai trabalhar paciência, mas você também, às vezes, vai trabalhar firmeza. Porque alguns de nós já têm paciência até demais. Está faltando é trabalhar a firmeza. Alguns de nós já sabe dizer sim, não sabe dizer não. Às vezes a tua aprendizagem é dizer não. Assim, opa, basta. Jesus é claro, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Então, assim, cada um de nós constrói o seu processo. Ó, já temos uma sugestão para Tribufu. Adorei, Ângela. Troublemakers, é isso aí. Criadores de problema. Legal, legal, legal. Thank you so much for your your love with us now. Que beleza! Your contribution. Que bom, que bom. É verdade, Troublemakers, né? Bom, se alguém tiver outras sugestões em inglês, pode mandar. Depois nós fazemos uma votação para escolher o nome. Mas isso já tá bom, hein? Então, assim, gente, a gente está aprendendo. É uma troca. Cara, é uma troca. Entende? A gente às vezes se esquece. Vamos lá. Vamos continuar com o nosso estudo. Pergunta 780, hein? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Olha que pergunta. Gente, Kardec, ele era tão didático, ele seguia um método tão perfeito, sabe, que é impossível a gente não entender. Olha de novo, tá? Ó. O progresso moral, ele acompanha o intelectual. Tipo assim, você cresce moralmente ao mesmo tempo que você cresce intelectualmente, à medida que você lê e estuda, isso automaticamente leva a um crescimento? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Claro. Então, olha que interessante, hein? É lógico, meus amigos, é lógico que, presta atenção, se eu estou estudando, quer dizer, o progresso intelectual, eu estou buscando, eu estou estudando, eu quero aprender, é claro que isso vai me fazer refletir sobre muitas coisas. Mas não quer dizer que eu tenho humildade para poder fazer isso no momento oportuno. Então, talvez eu estude sempre achando que o problema é para você. É que nem evangelho no lar, né, em casa. É um negócio louco isso. Imagina, você está na tua casa fazendo evangelho com seus parentes. Aí, você, por exemplo, abre o estudo do evangelho segundo o Espiritismo. A cólera. Hipoteticamente. Você está lá lendo sobre a cólera, né? A raiva. Aí você lê o estudo, no final você fala, realmente, o marido, isso aqui é para você. Aí o filho, isso aqui ó, é para você. Aí começa um jogo de acusação, olha que loucura. Você está no evangelho no lar, na tua casa,
com a sua família, e você lê, e a primeira pessoa que você acha que está sendo lida é para os outros. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Essa pessoa está estudando, então ela está progredindo intelectualmente, mas a ficha não caiu. Que o primeiro a aprender com o estudo é ela, é você. Eu brinco com vocês, mas é verdade. Gente, eu faço evangelho no lar, graças a Deus, todos os dias, desde o início da pandemia, né? Todo dia. O primeiro par de ouvidos que ouve o que eu estou estudando é o meu. O primeiro par de olhos que lê o que eu estou lendo é o meu. Eu gravo pílula todos os dias, graças a Deus, há mais de 7 anos. O primeiro par de ouvidos que ouve o que eu estou dizendo, que reflete o que eu estou refletindo, é em mim, é o meu. Quer dizer, eu tenho que entrar na posição de aprender. Porque se eu não for capaz de fazer isso, se eu achar, não, eu estou gravando é para os outros. Saca só? Imagina o nível do problema. Entendeu? Fazendo isso já não é fácil, não é? A gente falando, nossa, não, eu preciso melhorar, eu preciso trabalhar. Já não é simples, porque o nosso ego disfarça várias formas, né, da gente se enganar. É complicado. Imagina só você achar que o problema é só dos outros. Como dizia Sartre, né? O inferno são os outros. Eu sou legal. Eu sou legal, o problema é você. Não é assim? Eu sou bacana. Você que é o tribufu que está aqui. Gente, para com isso. Isso mesmo, Dani. Olha, você pode ter certeza absoluta que isso não é força de expressão, meu anjo. Pode ter certeza. O primeiro a levar a chapuletada sou eu. E se eu tivesse ideia da quantidade que eu tomo... deixa eu rir para não chorar. Ai, ai. Ó, ô criatura, abre a cabeça, abre o coração, ô criatura divina. O progresso intelectual é claro que é uma bênção, mas o moral, ele só acontece quando o nosso coração se abre. Você não está estudando para os outros melhorarem, você estuda para você melhorar primeiro. Entendeu? A tua melhora é que, por um efeito cascata ondulatório, vai alcançar os outros. Então, a minha melhora alcança você e a sua melhora me alcança. Mas se eu estudo pensando em mudar você, não vai funcionar. Lógico que não vai, imagina. O que é um ditador? Um ditador, ao nome, ditador. O que é um ditador? É alguém que dita a dor, quer dizer, ele impõe a dor. Então, quando todo ditador acha que está certo e que tem o dever moral de obrigar o outro pela violência a seguir o que ele ou ela acredita. Você tem ditador político, a gente está vendo isso. Você tem ditador religioso, a gente vê isso o tempo todo. Você tem ditador dentro da própria família. Né? Você tem o ditador dentro do ambiente de trabalho. Você tem ditador, gente, às vezes até no clube. Sabe, a pessoa vai se divertir, tem aquele, às vezes não é o dono, né? O dono da bola, não tem aquela coisa, né? Vai jogar, vai brincar, a bola é minha, quem manda aqui sou eu, tem que ser do meu jeito, não sei o quê, senão não funciona. Então nós temos que tomar cuidado, gente. Então, de repente, a pessoa está lá toda intelectualizada. Eu acho tão interessante, né? Tem umas pessoas que adoram dar carteirada, não tem? Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Sei, com um tolo. Porque se você é uma pessoa que precisa se esconder atrás desse tipo de postura, só pode ser um tolo, porque uma pessoa sábia jamais faria isso. Jamais faria isso. Jamais faria isso. Não é verdade? Então, assim, o evangelho ele tem muito, né, para poder nos ensinar, mas sempre, gente, é importante que a gente tenha essa ideia, né, que a evolução que a gente procura, ela sempre vai se dar num ambiente da nossa autorreflexão. Né? Então, nossa transformação ajuda a transformar os outros. Vamos lá, vamos ler mais uma. Pergunta 780A. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Resposta: fazendo que se compreenda o bem e o mal, o homem então vai poder escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Gente, olha que coisa mais linda. Vamos de novo, ó. Como o progresso intelectual auxilia o progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal.
O homem, então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Gente, isso é fantástico, né? Na medida que você vai estudando, o seu senso de percepção de certo e errado amplia. Do bem e do mal, amplia. Não é assim? Quando a gente é imaturo, a gente tem uma visão da vida muito restrita. Você concorda? Né? Quando a gente é imaturo, a gente tem uma visão da vida extremamente restrita. A gente acha que a vida tem que ser desse jeito ou desse jeito. Se não for da forma que a gente acredita que é a mais correta, então não funciona. Não é assim. Não é assim. Então é lógico que o progresso intelectual ajuda quando a gente começa a se conhecer. Você quer ver coisa mais linda? Eu falo para vocês, eu disse isso em outra pílula, eu acho que foi aqui no Evangelho, nem lembro mais. Mas na minha opinião, assim, se fosse possível, todo ser humano devia nascer, sabe, já com um terapeuta pronto para ele. Não, tem, Jesus é o terapeuta por excelência. Mas eu falo um terapeuta na Terra. Todo ser humano devia fazer uma terapia com um terapeuta que se encaixasse bem, porque o terapeuta é o médico da alma, né? Que a gente tem aqui na Terra, um dos médicos de alma, pelo menos os bons terapeutas, né? Do mesmo jeito que tem médicos e médicos, tem terapeutas e terapeutas. Por quê? Porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa se observar, e a maioria de nós não se observa. Obviamente, algumas pessoas conseguem fazer esse processo de autoobservação de uma maneira incrível. A meditação é poderosa para isso, né? Espetacular para isso. Quando a gente pratica meditação, a gente cresce muito, porque a meditação, ela nos ensina a observar. A meditação me ensina a me observar, a me analisar. Mas muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso sozinho, né? Então você pode buscar ajuda. Às vezes você, quando está conversando com um bom amigo, às vezes o bom amigo, bem preparado, uma boa amiga, pode ser funcionar como um terapeuta. Né? E você vê, não é sempre que isso acontece, vamos deixar isso bem claro, né? Porque às vezes, como um amigo não preparado, você desabafa. Então ele vai lá, xinga. Você xinga uma pessoa, ele xinga junto, né? Assim, você chora, ela chora junto. Você fala, é minha amiga, vai chorar junto comigo. Mas às vezes não é isso que você está precisando. Você está precisando de alguém que te ajude a enxergar o que sozinho você não enxerga. É onde entra a visão terapêutica. Então tem amigos que são mais maduros, né? São seus amigos, mas eles sabem, têm sabedoria para te fazer pensar. Né? Tem sabedoria para colocar o dedo no lugar certo. Entendeu? Tem sabedoria para apertar seus botões da maneira correta e fazer você refletir. E aí, naturalmente, você vai buscar na sua alma o que você precisa descobrir. Mas, enfim, o grande processo, gente, né? O grande processo aqui é a gente compreender, com todo amor e com todo carinho, que nós estamos ajudando a humanidade a progredir na medida que nós progredimos primeiro. Não é? Porque, por vezes, ainda existe aquele processo de, não preciso que o fulano melhore. Não, você precisa você melhorar. Eu preciso que faça chuva ou sol para eu ficar feliz. Não, você precisa internamente ter um tempo bom. Esse excesso, né, de condições que a gente cria na vida, gente, isso nos prejudica tanto. Isso nos prejudica tanto. Não é? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que o planeta Terra é uma escola e um grande hospital. Então, aqui a gente se educa e, ao mesmo tempo, se cura. Aqui a gente estuda e, ao mesmo tempo, se trata. Então, nós precisamos nos colocar na posição de pacientes, né? De paciente não tem nada, né? Nenhum paciente é paciente, né? O paciente é impaciente. Mas a gente tem que se colocar na posição daquele que recebe o tratamento e, consequentemente, do aluno que deseja aprender. Porque se a gente não se coloca nessa posição, se a gente acredita, não, porque eu vim aqui, eu sei de tudo. Não, não sei o que, eu não tenho que fazer nada de diferente. O outro é que tem que mudar. Você não vai sair do lugar. Vai se tornar uma pessoa arrogante, que é muito triste, e simplesmente as coisas não vão fluir. Não é? Então, gente, isso é muito sério. Muito sério. Ou se é! Ou se é! Eita, meus amigos! Muito bom!